Muito obrigado, Cláudia, por trazer um tema tão atual, tão relevante, que foi objeto de nossas discussões, inúmeras delas. Esse foi o tema que ela construiu como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação do IBMEC, e eu tive o privilégio de orientá-la nesse trabalho. Fico muito feliz com a forma como você conduziu a sua pesquisa e a maneira como vem abordando a questão de uma forma muito clara, que não nos deixa dúvidas em relação aos seus raciocínios. Então, antes de passar a palavra ao Pedro, eu quero fazer só alguns comentários gerais e depois abrimos para as perguntas. Eu sei que a Márcia, que adora esse tema, deve ter várias, não é? Mário Engler foi uma indicação que veio da Márcia e eu aproveitei e passei também a Cláudia. Já temos outros autores novos para trabalhar, publicaram alguns trabalhos recentes sobre esse tema. Quando se fala em sociedade anônima, se fala no tipo ou forma de organização societária mais complexa que existe. O professor Bulhões Pedreira já mencionava que a SA ela congrega uma série de interesses, o interesse de acionistas, o interesse daqueles que trabalham, não é? Dos chamados colaboradores. Hoje se menciona a ideia do interesse dos stakeholders, considerando a comunidade em que ela atua, o interesse público. Portanto, há aí uma gama de interesses que estão transitando em torno desse tipo ou forma de organização societária, sociedade anônima. Isso fica muito claro, não é? Quando o Código Civil regula a sociedade limitada em 35 artigos e a Lei 6404 regula as sociedades por ações, aí também a comandita por ações e a sociedade anônima em 300 artigos. Portanto, nós nos perguntamos por que a preocupação tão extrema do legislador com a sociedade por ações e a preocupação muito menor, ou seja, quanto menos regulação, mais liberdade se dá àquele que exerce atividade econômica nos outros tipos societários. Uma sociedade limitada a 35 artigos. Porque a sociedade anônima, como a Cláudia mencionou, ela faz, não é? Ela tem a possibilidade de fazer a captação de poupança popular junto ao mercado de capitais. Então, desenvolvem-se algumas teorias sobre a questão do interesse na sociedade anônima. Uma delas, a teoria contratualista, de base anglo-saxã. Uma outra teoria chamada teoria institucionalista, de base germânica. E uma outra teoria muito mencionada aqui no Brasil pelo professor Calixto Salomão Filho, a chamada teoria do contrato-organização, que na verdade é inspirada na obra de um italiano chamado Fierluzzi, ok? Então, se na sociedade anônima tipo societário, de capital eminentemente privado, nós já temos todas essas controvérsias, imaginemos então, quando estamos falando numa sociedade anônima, ok? Que é uma empresa estatal, uma, especificamente falando, sociedade de economia mista, em que há capital público e há capital privado. Essa questão ela gera uma série de controvérsias e uma grande controvérsia no âmbito da aplicação da teoria da Business Judgment Rule. Como a Cláudia colocou muito bem, ela visa a exclusão de uma eventual responsabilidade do administrador no âmbito de uma sociedade anônima e, obviamente, se aplica também às estatais, no caso aqui trabalhado a sociedade de economia mista. Alguns pontos fundamentais foram abordados pela Cláudia. Primeiro, a questão da integração ou não dessa teoria ao ordenamento jurídico brasileiro. Ela mencionou, parte da doutrina entende que a teoria está lá no caput do 158, parte da doutrina entende que a teoria estaria positivada, na verdade, no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 159. Mas a grande questão é, quais são os parâmetros? Não é? Ela foi ao encalço das decisões, não é, do entendimento da CVM, e aí percebemos que a CVM já traçou alguns critérios, essa decisão do administrador negocial, e é importante nós entendermos que uma decisão negocial não é uma mera decisão de ordem administrativa. Uma decisão negocial, ela é uma decisão dentre muitas decisões possíveis
num negócio, numa atividade qualquer. Então, ela envolve a ideia de escolhas. Normalmente, há diferentes caminhos. Se há diferentes caminhos, o que autoriza um administrador, e aí a crítica muito importante que faz a professora Flávia Parente sobre aquela ideia do homem probo, que administra como se estivesse conduzindo os seus próprios negócios. Não, a lei deveria exigir, como diz a Flávia Parente, um administrador profissional, não é? O administrador profissional, que é aquele, como diz a própria CVM, que deve basear as suas decisões em informação, não é? Deve basear as suas decisões quando não há conflito de interesses com a companhia e, principalmente, deve tomar as suas decisões de forma refletida, não é? E, obviamente, baseado na ideia de boa-fé. A grande questão, como a Cláudia colocou, e fica a reflexão para nós todos, a definição do interesse, não é? Segundo o raciocínio dela, com o qual eu concordo particularmente, mas essa é uma visão e, obviamente, a ideologia ela acaba influenciando essa visão, o interesse público ele justificaria determinadas decisões, ainda que eventualmente essas decisões fossem tomadas em detrimento de algum tipo de retorno financeiro no âmbito dessa sociedade de economia mista. É claro, a Márcia, por exemplo, ela já começa a pular ali na cadeira, ela vai depois manifestar a posição dela, ok? Mas há uma grande controvérsia sobre esses pontos. Eu acredito que esse é um tema fundamental, é um tema que deve ser objeto da nossa reflexão e, principalmente, é um tema em aberto. Eu tendo a pensar como a Cláudia que o interesse público é um critério fundamental para que você possa, eventualmente, julgar uma exclusão de responsabilidade do administrador numa situação como essa. Obviamente, considerando aquela ideia que não se está diante de um cheque em branco, não é isso? O administrador ele deve ter tomado todos os cuidados, todos os critérios, deve ter atuado com base nos seus deveres, não é? Conhecidos como deveres fiduciários, tanto os da 6404 como alguns adicionais que a doutrina também menciona, e, obviamente, o administrador nessa decisão deve ter tido, não é? Mencionamos isso lá no IBMEC, o diálogo interna corporis, não é? Portanto, tem dúvida, consulta o conselho, leva para a assembleia e traz essa questão de uma forma mais clara para evitar qualquer tipo de problema futuro. Então, um tema muito interessante, Cláudia, parabéns aí pela sua apresentação. Outro ponto oportuno que ela mencionou, a ideia da reserva especial de dividendos, lá do artigo 202, que tangencia o trabalho da sua colega Raquel, não é isso? Muito interessante também. Há uma grande indefinição, é aquele conceito jurídico indeterminado, o que é situação financeira incompatível. Eu pedi que a Raquel fizesse um diálogo maior com o pessoal da contabilidade e da economia, para que eventualmente pudesse fazer algum tipo de balizamento. Ela acabou não conseguindo conduzir a pesquisa até o final e ficou nos critérios da CVM. Eu conversei com um colega meu que é diretor financeiro de um grupo no âmbito da educação superior, e ele me trouxe uma ideia que eu achei muito interessante. Muitas vezes, embora você eventualmente possa ter tido lucro líquido num exercício, um problema de caixa muito grave para o exercício seguinte, ele pode eventualmente fazer com que a situação financeira da companhia se tenha como uma situação incompatível para a distribuição de dividendos. Ele deu um exemplo muito claro que aconteceu com eles no âmbito da educação superior. As coisas estavam muito bem, lucro líquido, divisão, recebimento de dividendos praticamente todos os anos, e no final de um ano, o governo federal acabou ou reduziu, restringiu uma das maiores receitas deles, que é o FIES, não é? Isso fez com que a companhia tivesse um problema de caixa gravíssimo para o ano seguinte. Então, eu imagino que essa talvez possa ser uma situação para você fazer
o gatilho da ideia de retenção de dividendos por conta do problema grave que você teve ou que se avizinha no caixa dessa companhia, ok? Então, passo agora a palavra ao Pedro, e aí no final nós abrimos para perguntas aos dois, ok? Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, bom dia a todos, bom dia ao professor Vinícius, obrigado pelo convite, parabéns a Cláudia pela apresentação. Meu nome é Pedro Bastos, eu sou também advogado da Petrobras, também sou pesquisador na Unirio, num grupo Direito, Democracia e Desenvolvimento. Então, o que eu venho tratar aqui hoje é sobre como se cuida e qual é o papel da imagem das empresas estatais e os contratos de patrocínio neste cenário, né? Vou tratar, assim, a questão do interesse público também vai estar presente em vários momentos aqui na minha apresentação. Então, para a gente começar a discutir o papel e a atuação do Estado na atividade empresarial, a gente tem que partir da premissa que a gente está atuando num sistema capitalista, não é, de produção. Então, a gente pode fazer uma série de críticas, uma série de ressalvas, mas a gente tem que procurar compreender como que esse sistema funciona e alguns dos seus elementos essenciais. Uma das coisas que a gente observa, né, é que o capitalismo ele se modifica com o tempo, também se modifica o próprio modo com que as instituições sociais elas percebem o funcionamento do sistema, e aí a gente inclui a própria percepção dos profissionais de direito, né? Então, se durante o século XX a gente tinha um modelo em que a ponta principal estava na produção, hoje em dia a gente tem essa balança pendendo cada vez mais para o consumo. Então, a gente vive numa sociedade de consumo, também numa sociedade do espetáculo, é um termo de um filósofo francês, Guy Debord, em que o elemento imagem ele acaba tendo assim, um papel essencial na vida das pessoas e essencial na atividade empresária, né? O mundo é cada vez mais composto por valorizar a questão da imagem, né? Então, não basta mais também a gente vender e consumir um produto de existência palpável. As empresas, as corporações, elas vendem imagens, elas vendem ideias, percepções de mundo. Então, a própria questão da regulação de patrocínios, regulação de publicidade e propaganda, apesar da presença estatal nesse tipo de ação já não ser tão recente, a regulação mais minuciosa ela vem principalmente agora nesse século XXI, né? Quando o Estado passa a atuar mais nesse tipo de ação. Então, em paralelo a esse fenômeno, né, meio que contrabalançando essa ideia de hegemonia, né, do lucro e do consumo, né, tentando arrefecer um pouco seus efeitos, né, as empresas elas passam a incorporar outros elementos à sua imagem, que não buscam aquele efeito imediato e direto sobre o público, mas parte da percepção que a empresa ela se relaciona com diversos atores sociais e que a atividade empresarial ela não se desenvolve por si só, ela se desenvolve em interação com outros atores e outras forças sociais. Então, a gente parte da ideia que a atividade empresarial ela pode ser mais eficiente quando ela leva em conta todo esse conjunto, né, de forças sociais, não só os consumidores, mas as instituições públicas, a opinião pública, a mídia, as comunidades, é o que o professor fala dentro dos stakeholders. Então, antes mesmo de tratar da questão do patrocínio, o que é de privado, o que é de público, a gente tem que pensar nessa ideia da função social da empresa. E depois, num segundo momento, né, fazer a ligação entre a necessidade de cumprir essa função social e a questão da imagem. Aí, essa discussão permeada pela ideia de responsabilidade social. Então, a gente pensar na imagem, não só no momento agora que eu estou vendendo um produto, mas também no longo prazo, né? Você cria isso, você incute no pensamento da sociedade ideias de sustentabilidade, de que você contribui para o desenvolvimento social.
E você reconhece que se atuar socialmente responsável, ele gera benefício para a sociedade e gera benefício para a empresa, mesmo quando essa ideia, ela tinha falado, a Cláudia, né, do interesse público, de quanto, não precisa ter necessariamente essa dicotomia só do lucro e do interesse público. Às vezes você tem um ganho que não é só para fora da empresa, mas um ganho para a própria empresa, mas que você não consegue mensurar ele imediatamente, né? Então, na questão do direito, qual é a interface dessas coisas que eu estou falando? Fala-se muito, né, no campo assim, de filosofia do direito, teoria do direito, né, da publicização do direito privado. Então, essas fronteiras entre o direito público e privado, elas passam a ser mais fluídas. Pode passar. E onde que entram, né, as empresas estatais nessa história? Antes assim de tratar algumas questões mais práticas sobre patrocínio, a gente pensa, por exemplo, que a gente está acostumado a estudar questões sobre sociedade de economia mista, empresa estatal, a gente sempre dá esses adjetivos, né? É mista, é híbrido, é sui generis, que sofre influxo de normas de direito público e direito privado, o que é verdade, mas assim, a gente tem que tentar ir um pouco além, no tema específico que a gente trata, né, para ver o que tem de comum e o que é o tal do sui generis nesse caso, né? Então você vê que nessas questões ligadas à imagem, à publicidade, a patrocínio, à responsabilidade social, você tem um núcleo conceitual e de atuação prática que é totalmente comum entre a empresa 100% privada e a empresa estatal. Então, na verdade, a gente não está falando da velha empresa privada, do modelo antigo da atividade empresarial com uma coisa hermética, com um tom egoístico, mas de um modelo mais solidário, que considera mais forte, né, a questão social. E, para compreender esse tema, a gente tem que ter uma interface com outros campos de conhecimento, não só do direito, né? Então, no trabalho tem questões de direito administrativo, tem muitas questões de direitos humanos que eu vou falar, mas também com outras ciências, né? Com a administração, com a teoria da comunicação. Então, parte aqui da minha apresentação, ainda não entramos no campo do direito, eu tenho formação em publicidade também, porque eu acho que é importante perceber o porquê de se trabalhar a questão da imagem, para depois, na hora de observar se o administrador está agindo corretamente ou não, se o interesse público está sendo atingido ou não, a gente saber o que está acontecendo, né? Outra questão também é cuidado com esses reducionismos, de lucro ou não lucro, de colocar muitas coisas nas caixinhas, né? De fazer silogismos, né? Então a gente ouve assim, olha, a empresa estatal de direito privado atua no ambiente de livre mercado, logo deve buscar o lucro para o acionista e ponto final. Ou o contrário, não, ela busca o interesse público e o lucro está sempre secundário. Então as questões são mais complexas, então a gente tem que saber diferenciar caso a caso, principalmente quando a gente pensa que mesmo na empresa privada, 100% privada, né, essa ideia de lucro a todo custo, ela também já não está, assim, ela não vive em sua plena forma, né? Então, com muito mais razão, a gente pode dizer que o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, ela não existe só para dar lucro ao acionista. Aí, quando a gente nega essa afirmação, a gente não quer dizer também que ela não precisa dar lucro nenhum, ou que seja bacana você ter uma estatal deficitária, não é isso. Aí, o que não é razoável, por exemplo, é você ter, não vou citar o nome, mas quem, para bom entendedor, né, meio pingo é letra, não faz sentido você ter uma empresa distribuindo lucro para os acionistas, uma sociedade estadual de economia mista, enquanto está com falta d'água e você está numa crise hídrica e não investe naquilo que é o fim da atividade, que é o abastecimento de água, e os dividendos dos acionistas na Bolsa de Nova York estão garantidos, né? Isso que eu acho que a incoerência vem daí, assim, essa coisa da dicotomia que teria que abrir mão do lucro para privilegiar o interesse público, né?